Capítulo 11. As pessoas que se encontravam na torre de controle, no pátio e na sacada do aeroporto, e que viram o VASP mergulhar, na saída do parafuso, tiveram a nítida impressão de que o jato iria se espatifar contra o solo. Viram-no sumir numa depressão próxima à cabeceira da pista. Aguardaram angustiados a explosão. Mas, surpreendentemente, o Boeing ressurgiu das profundezas da baixada e se aproximou para pouso. Como no decurso de um parafuso o nariz do avião gira ao redor da linha do horizonte, à maneira dos ponteiros de um relógio na horizontal, o fato de o VASP 375 ter terminado a manobra alinhado com a pista foi pura obra do acaso. A bordo do Boeing, Murilo não tinha muito tempo para pensar em sorte ou azar. Era preciso tomar algumas providências, antes do pouso. Isso, é claro, se o sequestrador não se recuperasse e pusesse tudo a perder. Como não tinha copiloto, precisou executar as tarefas previstas para os dois. Em primeiro lugar, foi necessário baixar o trem de pouso, procedimento que só podia ser feito em velocidade inferior a 270 nós. Deu uma olhada no indicador de velocidade, 260 nós. Ótimo! Murilo baixou o trem. Mas teve de elevar o nariz e aguardar que a velocidade caísse para 210 nós. Só então pôde acionar os flaps. Sempre atento à sua posição em relação à pista, e procurando não pensar no sequestrador, o comandante deu uma última checada no combustível. Havia agora apenas 250 libras nos tanques. Uma turbina parara por falta de alimentação e Murilo temia que a outra também se apagasse. Embora ele não tivesse como saber disso, a estrutura do Boeing não saíra intacta das manobras acrobáticas. Não fora projetada para suportar tamanho buffet, trepidação causada por pressão aerodinâmica. Parte do estabilizador se perdera e caíra num conjunto de casas populares de Goiânia, por sorte sem atingir ninguém. Tendo regressado à sua poltrona, Gilberto Renhe, mesmo percebendo que o avião se aproximava para pouso, não imaginou que estivessem próximos a um aeroporto. Achou que Murilo estava aterrando num canto qualquer. Gritou para os que estavam próximos. Abaixa a cabeça, abraça, abraça, referindo-se à posição padrão para pouso forçado. E ficou aguardando a pancada. Quando cruzou a cabeceira da pista, Murilo cortou a potência da turbina que lhe restava, elevou o nariz e arredondou. Arredondamento é o stall que precede, e viabiliza, o pouso, a aeronave. Precisou usar de força física para mover os comandos, talvez por causa do peso do corpo de Vangelis pressionando o manche da direita, talvez por causa dos danos no estabilizador, na cauda. Ao tocar na pista, os pneus emitiram aquele trinado típico de atrito de borracha com o asfalto, como que louvando a chegada em terra firme, primeiro os do trem principal, depois os da triquilha. Fernando Murilo de Lima e Silva acabara de praticar uma façanha que iria entrar para os anais da aviação. Executara um tono com um Boeing, fato sem precedentes, emendara a manobra com um parafuso, também inédito, e completara a sequência pousando o avião. Fê-lo sem copiloto, sabendo que, a qualquer momento, poderia levar um tiro e que talvez o motor abortasse sua tentativa por simples falta de combustível. O comandante olhou para o companheiro morto e sentiu que viera dele a força que encontrara para pousar o Boeing em meio a tantas dificuldades. Eram 2h15 da tarde. Desde a decolagem em Belo Horizonte, o VASP 375 estivera no ar durante 3 horas e 23 minutos. Na cabine de passageiros, o pouso foi visto como um milagre dos céus. O alemão Pieper mal podia acreditar em seus olhos, ao ver a pista passando velozmente pela janela. Renate Borgardes, que se encolhera como um feto ao pensar que o avião iria espatifar-se contra o solo, mantinha os seus fechados, supondo-se morta. Angelão beliscou-se para ter certeza de que estava viva. Mais atrás, em seus postos junto à porta traseira, Pinho e Valente olhavam assombrados para a pista. Não sabiam onde estavam, embora houvessem passado por ali de manhã. Renhe ficou perplexo quando viu que o avião pousara numa pista. Chegou a pensar que estavam numa estrada.
Mas, quando o Boeing rolou suavemente, viu que se tratava de um aeroporto. E não demorou a identificá-lo como sendo o Santa Genoveva, onde já pousara inúmeras vezes. De todos os cantos da aeronave, ecoavam suspiros de alívio. A não ser pelo susto, os passageiros, amarrados pelos cintos, nada haviam sofrido. Houve pequenas sequelas, é claro. Um cheiro forte e azedo de urina e fezes, que algumas bexigas e intestinos mais rebeldes não tinham conseguido reter nos momentos finais e decisivos do voo, agora agredia as narinas. Mas era um dano menor, muito menor, sabiam. Mesmo se o sequestrador readquirisse o domínio da situação, no solo ele oferecia muito menos risco. Poderia matar, no máximo, uns 2 ou 3, antes de ser dominado. O avião parara junto a uma das cabeceiras da pista. Próximo a Angelão, Cláudio Diniz, afobado, quis abrir a porta de emergência. Ela se opôs. Não. Nós não vamos abrir nada. Ângela tinha medo de que, lá na frente, o sequestrador atirasse num dos pilotos, ela não tinha razões para supor que um deles estivesse morto. Diniz rendeu-se ao argumento. Reni também percebeu que algumas pessoas namoravam a porta traseira, com nítida intenção de fugir por ali. Mas ficou se perguntando se seria uma boa alternativa. Shiba não perdera um movimento sequer do homem armado. Viu que, durante as manobras acrobáticas, ele se desequilibrara por alguns minutos, tempo do qual o piloto se aproveitara para aterrar em algum lugar. Mas o sequestrador não perdera seu revólver. Agora, ainda meio grogue, sustentava-se nas ombreiras da porta e voltava a ameaçar, com a arma, o piloto e os passageiros, movendo o braço para a frente e para trás. Recuperada do susto, Corina Braga notava que, pela primeira vez, havia medo nos olhos do sequestrador. Medo. Em vez da segurança que demonstrara quando o avião estava no ar, ele agora movia a arma nervosamente, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Não tinha mais a mesma postura arrogante. Sendo professor de estatística, Manuel Raimundo concluíra que, dentro das leis das probabilidades, havia uma grande chance de escapar com vida. Embora armado, o indivíduo era um só contra mais de 100. No cockpit, o comandante Murilo agradecia a Deus. Pelo menos, meus passageiros estão salvos, pensou. E voltou a olhar para o companheiro morto. Nesse instante, a turbina da direita também se apagou, por absoluta falta de combustível.